Há pessoas que se sentam à mesa da cozinha com as contas abertas, o celular vibrando com cobranças e um peso no peito que ninguém vê. Elas querem dizimar, querem ser fiéis, querem agradar a Deus, mas estão endividadas. O silêncio pesa mais do que o barulho da rua, porque a pergunta que ecoa não é simples. Se der, falta em casa. Se não der, falhou com Deus. Essa dúvida não nasce da rebeldia, nasce do medo. E existe uma resposta bíblica para esse conflito. Uma resposta que quase ninguém teve coragem de explicar. Há momentos em que estamos endividados e, ainda assim, não queremos desobedecer a Deus. Não porque alguém esteja nos vigiando, nem por medo de punição imediata, mas porque a fé, para muitos de nós, sempre foi algo sério, algo sagrado, algo que não se negocia facilmente. O problema começa quando essa fé precisa conviver com boletos vencidos, juros que crescem em silêncio e um orçamento que já não fecha há meses. Nesse ponto, a espiritualidade deixa de ser apenas convicção e passa a disputar espaço com a sobrevivência. Quando estamos nessa situação, a pergunta sobre o dízimo não surge como desafio teológico, mas como conflito emocional. Queremos fazer o certo, mas o medo de faltar em casa fala alto. Queremos honrar a Deus, mas também precisamos honrar compromissos básicos: aluguel, comida, filhos, saúde. E mesmo assim, a culpa aparece. Uma culpa que não grita, mas corrói. Uma culpa que se instala no pensamento e transforma a fé em peso constante. Poucos admitem isso em voz alta. Nas conversas de igreja, nas reuniões, nos cultos, quase ninguém levanta a mão para dizer que está endividado e confuso espiritualmente. O silêncio é quase regra, porque existe um receio profundo de parecer fraco, incrédulo ou desobediente. Então seguimos sorrindo, cantando, ouvindo mensagens sobre prosperidade e fidelidade, enquanto por dentro travamos uma batalha silenciosa entre consciência e necessidade. Quando estamos endividados, a fé corre o risco de ser vivida como cobrança permanente. Passamos a medir nosso valor espiritual não pela sinceridade do coração, mas pela capacidade de cumprir uma regra específica, mesmo quando isso nos empurra ainda mais para o fundo. A dívida deixa de ser apenas um problema financeiro e se transforma em sinal de falha espiritual. Muitos começam a acreditar que estão nessa situação porque não confiaram o suficiente, porque não foram fiéis, porque faltou algo diante de Deus. Esse pensamento gera um desgaste profundo. Oramos pedindo provisão, mas terminamos a oração nos sentindo em dívida com o próprio Deus. Oramos por paz, mas saímos com mais ansiedade. A consciência não descansa, porque sempre parece faltar algo. E pouco a pouco, a relação com Deus vai sendo contaminada por medo, insegurança e culpa religiosa. Não é raro que nesse processo a pessoa se afaste emocionalmente da fé, mesmo continuando presente fisicamente. A Escritura, no entanto, apresenta uma verdade que confronta esse estado interno. Em Romanos 8:1 está escrito: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ainda assim, quando estamos endividados, o sentimento dominante é exatamente o de condenação. Não porque Deus esteja acusando, mas porque aprendemos, muitas vezes, a associar obediência com sofrimento silencioso e fidelidade com sacrifício sem discernimento. Existe também um cansaço que vai além do corpo. É o cansaço da alma que tenta agradar a Deus enquanto luta para manter a dignidade financeira. Quando estamos nesse ponto, a fé deixa de ser descanso e se torna mais uma área da vida que exige esforço extremo. Jesus, porém, disse algo que raramente é lembrado nesse contexto. Em Mateus 11:28 ele afirmou: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pergunta que surge então é inevitável: por que nos sentimos ainda mais sobrecarregados quando tentamos ser fiéis? A resposta começa a aparecer quando percebemos que essa culpa não nasce da rebeldia, mas da confusão. Não é falta de amor por Deus, é excesso de pressão espiritual. É quando transformamos princípios em fardos e esquecemos que a fé foi pensada para sustentar,
não para esmagar. Quando estamos endividados e vivendo esse conflito, algo dentro de nós começa a questionar, ainda que em silêncio, se aprendemos tudo corretamente. E é nesse ponto delicado que surge uma pergunta perigosa. Perigosa porque exige maturidade para ser encarada. Uma pergunta que pode desmontar certezas antigas e abrir espaço para uma fé mais saudável. E se a culpa que sentimos nunca veio de Deus, mas da forma como aprendemos a obedecê-lo? Quando estamos endividados e não queremos desobedecer a Deus, algo começa a se deformar silenciosamente dentro de nós. A fé que deveria ser abrigo passa a ser vivida como cobrança constante, não porque Deus mudou, mas porque a forma como aprendemos a obedecer foi, pouco a pouco, se misturando com medo, ameaça velada e discursos que transformam princípios espirituais em testes de sobrevivência. Nesse cenário, servir a Deus deixa de ser resposta de amor e passa a ser reação à pressão. A pressão espiritual quase nunca chega de forma explícita. Ela raramente vem acompanhada de ordens diretas ou acusações abertas. Na maioria das vezes, ela se infiltra em frases bem intencionadas, testemunhos seletivos e mensagens incompletas. Quem é fiel nunca passa necessidade. Quando confiamos de verdade, Deus honra. Se está difícil, reveja sua obediência. Quando estamos endividados, essas frases não inspiram, elas esmagam, porque ignoram a complexidade da vida real e colocam sobre o indivíduo um peso que ele já não consegue carregar. É nesse ponto que muitos confundem fé com barganha. Começamos a acreditar que, se fizermos a nossa parte, Deus será obrigado a fazer a dele. O dízimo, então, deixa de ser expressão de gratidão e passa a funcionar como moeda espiritual, como se fosse um pagamento antecipado por proteção, provisão ou livramento. Quando estamos apertados financeiramente, essa lógica é especialmente perigosa, porque nos empurra a decisões movidas pelo medo, não pela convicção. A Bíblia, porém, nunca apresentou a obediência como fruto de coerção. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo é direto ao afirmar: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A palavra necessidade aqui é fundamental. Ela revela que qualquer ato espiritual feito sob pressão, medo ou desespero, já nasce desalinhado. Ainda assim, muitos de nós aprendemos o oposto, que Deus se agrada mais do sacrifício que dói do que da consciência que discerne. Quando estamos endividados, essa pressão espiritual se soma à pressão financeira. O resultado é um conflito interno profundo. De um lado, a vontade sincera de agradar a Deus. Do outro, a responsabilidade de sustentar a casa, cuidar da família e evitar que a dívida se torne ainda maior. Em 1 Timóteo 5:8, a Escritura afirma: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. Esse versículo raramente é lembrado quando o assunto é dízimo, mas ele revela algo essencial. Responsabilidade também é espiritualidade. Ainda assim, muitos vivem como se Deus estivesse sempre exigindo mais, nunca compreendendo limites, nunca considerando contextos. Isso cria uma imagem distorcida do caráter divino. Um Deus que observa de longe, cobrando fidelidade enquanto a casa desmorona. Um Deus que pesa mais a porcentagem do que a realidade. Mas essa imagem não se sustenta quando confrontada com o próprio ensino de Jesus. Em Mateus 23:23, ele critica líderes religiosos que cumpriam regras rigorosamente, mas ignoravam a justiça, a misericórdia e a fé. O problema nunca foi obedecer. O problema sempre foi obedecer sem discernimento. Quando a fé vira pressão, algo se perde no caminho. A oração se torna tensa. A leitura bíblica passa a ser seletiva. Escolhemos textos que reforçam o medo e ignoramos aqueles que falam de cuidado, graça e sabedoria. Aos poucos, a espiritualidade deixa de gerar vida e começa a produzir ansiedade. E o mais perigoso, começamos a achar isso normal.
como se seguir a Deus fosse, por definição, viver em constante aperto emocional. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Deus nunca pediu que alguém destruísse a própria casa para provar fidelidade. Nunca exigiu que a obediência fosse construída sobre culpa. Nunca tratou generosidade como chantagem espiritual. Quando estamos endividados e vivendo sob essa pressão, o problema não é falta de fé, é excesso de distorção. É quando princípios santos são ensinados sem contexto, sem equilíbrio e sem responsabilidade. Esse reconhecimento, porém, costuma causar desconforto, porque nos obriga a questionar não apenas o que fazemos, mas o que acreditamos. Nos força a olhar para a Bíblia sem filtros prontos e perguntar se tudo o que ouvimos realmente está lá. É um processo que assusta, porque mexe com tradições, discursos repetidos e certezas herdadas. Mas é um passo necessário para quem deseja uma fé que liberta, não que oprime. E nesse ponto da jornada surge uma inquietação ainda maior. Se a fé não foi feita para pressionar, e se a Bíblia não sustenta a culpa que carregamos, então uma pergunta se impõe com força inevitável. Uma pergunta que muda tudo quando finalmente é levada a sério. E se a Bíblia nunca ensinou o que muitos aprenderam sobre dar, dever e culpa, e a verdade for completamente diferente do que nos disseram? Quando chegamos a esse ponto da reflexão, algo começa a mudar por dentro. Não é alívio imediato, nem resposta pronta. É mais parecido com um silêncio diferente. Aquele silêncio que surge quando percebemos que talvez não tenhamos sido rebeldes, mas apenas ensinados de forma incompleta. Quando estamos endividados e ainda assim desejamos obedecer a Deus, o que buscamos, no fundo, não é uma justificativa para fazer menos, mas uma verdade que organize a fé sem destruir a consciência. A Bíblia trata o tema da contribuição com uma profundidade que raramente aparece nas mensagens apressadas. Ela não começa com cobrança, começa com intenção. Em 2 Coríntios 9:7 está escrito: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa frase desmonta muitas estruturas construídas à base do medo. Segundo propôs no coração, pressupõe reflexão, discernimento, maturidade. Não por necessidade, revela que Deus nunca esperou que alguém desse movido pelo desespero financeiro ou pela culpa espiritual. Quando estamos endividados, essa distinção é crucial. A Escritura não ignora a realidade humana. Pelo contrário, ela a considera com seriedade. Em Lucas 21:1-4, Jesus observa a oferta da viúva pobre. Ela deu pouco em valor absoluto, mas muito em significado. O ponto do texto não é a quantia, mas a entrega genuína. Ainda assim, o próprio contexto mostra que Jesus nunca usou aquela cena para pressionar outros a fazerem o mesmo sem consciência. Ele observa, não ordena. Ele ensina, não constrange. Outro princípio frequentemente esquecido aparece em Provérbios 3:9-10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar não é sinônimo de se ferir. Honrar envolve equilíbrio, respeito, intenção correta. Quando estamos endividados, honrar a Deus também passa por reconhecer limites, por assumir responsabilidades e por não transformar a fé em fuga da realidade. A Bíblia não celebra imprudência espiritual travestida de devoção. Há um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Deus nunca se apresenta como credor, ele se revela como pai. Um pai não se alegra quando o filho se afunda para tentar agradá-lo. Um pai não mede amor por porcentagem. Um pai não confunde generosidade com sacrifício inconsciente. Quando olhamos para o conjunto das Escrituras, percebemos que a lógica divina sempre caminha na direção da vida, da restauração e da sabedoria prática. Quando estamos endividados, a tentação é reduzir tudo a números: quanto entra, quanto sai, quanto sobra, quanto dar. Mas a Bíblia insiste em algo mais profundo: o estado do coração. A generosidade bíblica não nasce do medo de perder bênçãos, mas da confiança de que Deus cuida. E confiança não é agir sem pensar.
É agir com consciência, mesmo em meio à limitação. É entender que Deus não se ofende com honestidade, mas se entristece com culpa fabricada. Esse entendimento começa a desmontar uma crença antiga, a ideia de que Deus só se agrada quando damos além do que podemos. Na verdade, a Escritura aponta para outra direção. Ela valoriza a integridade, valoriza a verdade interior, valoriza decisões feitas à luz da responsabilidade. Quando estamos endividados e aprendemos isso, algo se rearranja. A fé deixa de ser um campo minado e começa a se tornar espaço de descanso. Mas esse descanso não significa acomodação. Pelo contrário, ele exige maturidade, exige reconhecer erros passados, rever hábitos, reorganizar prioridades. A Bíblia nunca romantizou a desordem financeira. Em Provérbios 21:5 lemos: os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A espiritualidade também em planejar, em ajustar rotas, em admitir que algumas escolhas precisam ser revistas. Nesse ponto, muitos percebem algo importante. Talvez honrar a Deus neste momento não seja repetir um gesto automático, mas buscar sabedoria para reconstruir o que foi quebrado. Talvez a obediência agora não esteja em dar mais, mas em organizar melhor. Talvez a fidelidade não seja insistir na culpa, mas aprender a viver com verdade diante de Deus. Essa percepção não diminui a fé, ela a aprofunda. E então surge uma expectativa inevitável. Se a Bíblia não sustenta a culpa, se Deus não se move por pressão, se a generosidade verdadeira nasce da consciência, como então honrar a Deus quando estamos endividados? Existe um caminho prático, espiritual e responsável para isso. Um caminho que não anula a fé, mas a amadurece. E é exatamente isso que precisa ser encarado agora. Se existe uma forma de honrar a Deus sem destruir a própria casa, por que tão poucos falam sobre ela? E o que realmente precisa mudar a partir daqui? Quando finalmente chegamos a essa pergunta, algo se desloca dentro de nós. Porque se existe uma forma de honrar a Deus sem destruir a própria casa, então talvez o maior erro não tenha sido a falta de fé, mas a ausência de sabedoria. Quando estamos endividados e não queremos desobedecer a Deus, a resposta bíblica não aponta para extremos, mas para maturidade. Não para culpa, mas para consciência. Não para medo, mas para responsabilidade espiritual. A Escritura trata a sabedoria como algo essencial para a vida prática. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso inclui decisões financeiras. Isso inclui o modo como lidamos com dívidas, compromissos e limites. Quando estamos endividados, buscar sabedoria é reconhecer que Deus se importa com a realidade concreta da nossa vida, não apenas com rituais repetidos sem reflexão. Honrar a Deus, nesse contexto, começa com verdade. Verdade sobre a própria situação. Verdade sobre erros passados. Verdade sobre o que é possível agora. A Bíblia nunca incentivou o fingimento espiritual. Pelo contrário, ela chama a lucidez. Em Lucas 14:28, Jesus pergunta: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas? O ensino é claro. Planejamento não é falta de fé, é expressão de responsabilidade. Ignorar limites não é espiritualidade, é imprudência. Quando estamos endividados, muitas vezes queremos resolver tudo rapidamente, como se um único ato fosse capaz de compensar anos de desordem. Mas a sabedoria bíblica aponta para processos, para reconstrução gradual, para decisões consistentes. Em Provérbios 21:5, a Escritura afirma: os planos do diligente conduzem à fartura. A palavra planos revela algo importante. Deus honra o caminho bem pensado, não o impulso movido por desespero. Nesse ponto, a fé começa a amadurecer. Percebemos que Deus não está nos chamando para escolher entre obedecer a Ele ou cuidar da casa. Ele nos chama para integrar as duas coisas. Cuidar da família, reorganizar finanças, sair da dívida e reconstruir a estabilidade também são atos espirituais,
Não existe fidelidade em deixar a casa ruir para sustentar uma imagem religiosa. Existe fidelidade em alinhar coração, consciência e responsabilidade diante de Deus. Quando estamos endividados, honrar a Deus pode significar dizer a verdade em oração, reconhecer limites, pedir direção, buscar ajuda, aprender a administrar melhor. Pode significar pausar certos hábitos, rever prioridades, reorganizar a vida financeira com humildade. Nada disso diminui a fé. Pelo contrário, revela uma fé que confia o suficiente para não precisar provar nada por meio do sofrimento. É nesse ponto que a culpa começa a perder força, não porque abandonamos princípios, mas porque os compreendemos de forma mais profunda. A generosidade bíblica não desaparece, ela amadurece. Ela deixa de ser reação ao medo e passa a ser fruto de consciência restaurada. Quando a casa se reequilibra, quando a dívida começa a ser enfrentada com responsabilidade, a generosidade encontra espaço para florescer de forma saudável, livre e verdadeira. O mais libertador de tudo isso é perceber que Deus nunca esteve do outro lado da mesa, cobrando porcentagens enquanto as contas se acumulavam. Ele sempre esteve presente, esperando que a fé fosse vivida com verdade. A pergunta nunca foi quanto você dá, mas em quem você confia. E confiança não se prova com culpa, mas com decisões alinhadas à sabedoria. Quando entendemos isso, algo se encerra e algo novo começa. A fé deixa de ser um campo de tensão e se torna novamente um lugar de descanso. A obediência deixa de ser peso e se transforma em caminho. E, finalmente, a pergunta do início encontra sua resposta. Quando estamos endividados e não queremos desobedecer a Deus, o que Ele espera não é sacrifício inconsciente, mas fidelidade madura. Se essa mensagem falou com você, saiba de uma coisa: você não está sozinho nessa caminhada. Muitos vivem esse conflito em silêncio, carregando culpa onde Deus nunca colocou peso. Aqui, a proposta é caminhar juntos em direção a uma fé mais consciente, mais bíblica e mais libertadora. Se inscreva no canal para continuar refletindo sobre fé, dinheiro e vida espiritual com maturidade e verdade. E se sentir no coração, compartilhe nos comentários a sua história. Conte o que você aprendeu com esse vídeo, o que mudou na sua forma de enxergar Deus e a sua própria realidade. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão vivendo exatamente esse mesmo dilema. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Às vezes, a libertação começa com uma conversa que finalmente encontra palavras.